A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Jó, no capítulo 2. Jó, no capítulo 2, começa assim, versículo 1: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Versículo 2: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Versículo 3: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Versículo 4: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Versículo 5: Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema de ti, na tua face. Versículo 6: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Versículo 7: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Versículo 8: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Versículo 9: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10: Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Versículo 11: Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Versículo 12: E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. Versículo 13: E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, esse capítulo 2 do livro de Jó mostra para nós que, apesar dele ter perdido tudo o que ele tinha, e que era muito, Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha 7 filhos e 3 filhas. E ele perdeu tudo isso em razão dos ataques de Satanás. É certo que foi Deus quem permitiu que Satanás tocasse em cada um desses bens e também nos filhos de Jó. Nós já meditamos no capítulo 1
que no dia em que os filhos de Deus se apresentavam perante o Senhor, Satanás veio no meio deles e se apresentou ao Senhor, e o Senhor fez a mesma pergunta que nós lemos aqui no versículo 2. O Senhor perguntou a ele: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Quando nós lemos no capítulo 1, logo que Satanás respondeu isso para Deus, Deus disse o mesmo que está aqui no versículo 3. Observaste o meu servo Jó, porque que é um homem sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás acusou Jó, dizendo que ele era muito rico, muito abundante, que tudo que ele tinha era abençoado por Deus e que era por essa razão que Jó era fiel e temente a Deus. Então Deus autoriza Satanás a tocar nas coisas que Jó possuía, inclusive nos seus filhos. E Satanás sai de diante da presença do Senhor e imediatamente coloca em ação o seu plano. Como nós já dissemos no capítulo 1 de Jó, vamos repetir aqui nessa meditação do capítulo 2, Satanás não pode tocar em nenhuma pessoa que está debaixo da cobertura, da proteção de Deus. O capítulo 1 nos traz essa revelação. Quando nós lemos o capítulo 1 de Jó, quando nós lemos também esse capítulo 2, neste capítulo 2, o ponto principal é: Satanás pede a Deus para tocar na saúde de Jó. Se nós tivéssemos de dar um título para esse capítulo 2, esse é o capítulo que poderia ser dado, inclusive é o capítulo que nós demos para esse vídeo. Justamente porque no capítulo 1, Satanás acusa Jó de ser sincero, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal, em razão das bênçãos que ele recebera do Senhor no campo material e em relação a seus filhos. Porém, o capítulo 1 termina mostrando que depois de Jó perder as 500 juntas de bois e as 500 jumentas, depois perder as ovelhas, depois os camelos e, por último, ver os seus filhos todos mortos no mesmo dia, ele ainda diz: nu vim para a terra e nu voltarei para o pó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Então, quando Jó age dessa forma, quando ele perde todas as coisas e encerra o capítulo 1, bendizendo a Deus, Jó mostra que o testemunho que Deus havia dado a respeito dele era verdadeiro, como só poderia ser, porque Deus é o dono da verdade. Ele é a própria verdade. Então, quando Deus disse para Satanás: observaste o meu servo Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, quando Deus deu esse testemunho a respeito de Jó no capítulo 1, quando nós lemos que foi a primeira vez que Satanás apareceu diante de Deus, comentando para conversar com Deus a respeito das coisas da terra, e Deus fala de Jó,
nós vemos que Deus já conhecia o coração de Jó, já sabia que ele tinha estrutura e relacionamento com ele Deus, a ponto de, mesmo deixando de ter tudo o que tinha, que ainda assim ele tinha guardado o Senhor em seu coração, que ele tinha o Senhor como a sua herança principal. Tanto é verdade que o Senhor era a herança dele, que o capítulo 1 fala que ele oferecia sacrifícios para cada um dos seus filhos quando se encerravam os turnos das festas que cada um dos filhos dele dava para reunir toda a família. Então, o capítulo 1 termina mostrando a capacidade que Jó tinha, a fidelidade que Jó tinha, o reconhecimento, o temor, a reverência, a honra que Jó tinha para com Deus, a sua devoção diante do Senhor. Então, o capítulo 1 termina com a derrota de Satanás, com a vitória do Senhor, com a vitória do testemunho que o Senhor deu a respeito de Jó, dizendo que ele era, de fato, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o capítulo 2, que nós acabamos de ler, relata que, depois de um certo tempo, Deus permitiu que passasse um certo tempo, Satanás permitiu que passasse um certo tempo, porque é certo que Satanás queria verificar o que aconteceria com Jó nos dias seguintes, se ele em algum momento se arrependeria de ter bendito ao Senhor e passando por aquele sofrimento de não ter mais a riqueza que tinha antes, não ter mais os seus filhos, se em algum momento ele acusaria a Deus ou se revoltaria contra Deus. Mas isso não aconteceu e então veio outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás veio também entre eles. Nós já comentamos na leitura, na meditação do capítulo 1, que muitos teólogos dizem que esse lugar não era o céu. Então é possível que exista um lugar onde Deus conversa com os seus anjos e toma contas daquilo que os anjos estão realizando segundo as determinações do Senhor. Esse lugar não fica na terra e esse lugar não fica no céu. Por quê? Não fica no céu porque Satanás foi expulso do céu e não pode mais entrar na morada de Deus. Não é a terra, porque o versículo 2 fala que então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Se Deus está conversando com os anjos nesse lugar e pergunta para Satanás de onde ele veio, e ele fala que veio da terra, então eles não estão na terra. Eles estão aqui em um lugar onde Deus conversa com os seus anjos. Nesse lugar é um lugar em que Satanás teria acesso. Então ele vem a esse lugar para conversar com Deus, para, na verdade, acusar os santos. Porque a Bíblia revela que Satanás é o nosso acusador. Ele é aquele que acusa as nossas almas. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, nós lemos que Satanás estava acusando Josué, mas o Senhor
o justificou. Então, a função de Satanás aqui, quando veio perante o Senhor, ele veio para acusar as almas. Não necessariamente ele veio neste dia para acusar a Jó. Como no capítulo 1 nós vemos que ele veio diante do Senhor. E foi o próprio Senhor que disse: observaste tu, meu servo Jó? O que significa dizer que foi o próprio Deus que deu testemunho e honrou a fidelidade de Jó perante Satanás. Satanás, diante da aprovação do Senhor em relação a Jó, o acusou, dizendo que ele só servia a Deus em função da abundância que tinha. Então o Senhor, conhecendo o coração de Jó e sendo dono da verdade, sendo com ele mesmo a verdade, bem consciente, sabedor, conhecedor de que Jó lhe era fiel, disse: então pode tocar nas coisas que ele tem, só não toque nele. Agora no capítulo 2, em um outro dia, Satanás está ali para fazer a acusação dos santos. O Senhor, no versículo 2, pergunta de onde ele vinha e ele responde de rodear e passear pela terra. Então, no versículo 3, o Senhor, mais uma vez, dá testemunho a respeito de Jó para Satanás, dizendo: mais uma vez, Deus fala a respeito de Jó. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que, agora Deus acrescenta essa informação, e que ainda retém a sua sinceridade, ou seja, ainda retém a sinceridade dele, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Deus aqui está dizendo para Satanás: você tocou nele, e mesmo assim ele retém a sinceridade dele, apesar de você me ter incitado contra ele para o consumir sem causa. Nesse versículo 3, nós vemos que Satanás não tem uma causa para causar o mal a ninguém. Ele causa o mal porque ele veio para roubar, matar e destruir. Esses são os 3 projetos do diabo. Ele procura roubar a paz, procura roubar os bens, procura roubar a felicidade do seu casamento, ele procura matar o relacionamento que você tem com os seus filhos, ele procura destruir o seu emocional para que você fique fraco e perca os seus negócios e a ordem da sua vida. Ele vem para realizar esses 3 planos, que são os planos dele e que foram revelados por Jesus. Jesus revelou que o diabo vem para essas 3 obras: para roubar, para matar e para destruir. E para que ele busque o mal de alguém, ele não precisa ter uma causa. A causa do diabo é apenas causar a destruição. Agora, Deus, quando permite que algum mal aconteça a seus filhos, sempre tem um propósito. Foi o próprio Deus que deu testemunho a respeito de Jó no capítulo 1, sem que o diabo tivesse falado nada a respeito de Jó. Talvez o diabo tenha ido até o Senhor para acusar as almas que ele viu naquele dia. Mas quando ele chegou ao Senhor, o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? Qual é a aplicação desse texto para a nossa vida? Deus pode dar testemunho a seu respeito?
a nosso respeito, a meu respeito, se Satanás chegasse diante do Senhor hoje, o Senhor poderia dizer: observaste o meu servo, que tenha sido sincero, reto, temente a mim e que se desvia do mal? Deus poderia dizer isso de você? Porque de Jó foi o próprio Deus que disse para Satanás. Depois que Satanás, ele que, tendo ouvido o testemunho de Deus a respeito de Jó, sempre tem o seu projeto de roubar, matar e destruir, imediatamente quis colocar Deus contra Jó, dizendo para Deus que Jó só lhe serve porque o Senhor deu tudo para ele. Então Deus, conhecendo o coração de Jó e que Jó não o negaria, disse: pode tocar nele. Pode tocar nele, mas você não pode tocar naquilo que ele tem, mas não nele. Depois de Jó ter passado pela prova adorando a Deus, no capítulo 1, o diabo continuou fazendo o seu trabalho diário. Ir até o céu para acusar os santos. Depois de um certo tempo, quando Satanás veio para acusar os santos novamente, o Senhor perguntou a ele de onde ele vinha e deu mais uma vez testemunho de Jó, dizendo: apesar de tudo que você fez a ele, que ele perdeu os bois, as jumentas, as ovelhas e os camelos e os 10 filhos, e se manteve fiel, então o Senhor agora repete para Satanás: você viu o meu servo Jó? Que ele é tudo o que eu falei, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e mesmo com tudo o que você fez a ele, ele continuou honrando e amando a Deus. Então o diabo, que é perseverante em buscar a destruição das almas, respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Versículo 5: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Esses versículos 4 e 5 nos mostram que o diabo tem no seu campo de ação colocar doenças nos corpos físicos das pessoas, para que as pessoas vivam uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Enquanto a pessoa sofre em razão de uma enfermidade, a pessoa vai tendo a sua vida destruída, o seu emocional, o seu psicológico. E Satanás vai ficando contente com isso, porque isso faz parte do plano dele, que é destruir. Então ele vem e fala no versículo 5: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás é tão cruel que ele queria que a doença tocasse em Jó nos ossos e na carne. Versículo 6: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aqui nesse texto, no versículo 4, o diabo fala para Deus que se tocasse na saúde de Jó, que ele amaldiçoaria a Deus, que
que ele blasfemaria de Deus. E Deus, mais uma vez, fala: ele está na tua mão, versículo 6. Mas poupa, porém, a sua vida. Quando nós lemos aqui no versículo 6 que Deus fala para Satanás poupar a vida de Jó, nós percebemos que é Deus que é o dono da vida. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, quando Ana faz a sua oração de agradecimento a Deus pela graça de ter recebido um filho que foi Samuel, ela fala que o Senhor é o dono da vida, e é Ele quem dá e é Ele quem atira. Nessa oração que Ana faz para Deus, Ana está, pela ação do Espírito Santo, entregando uma revelação para nós que somos os estudantes da Bíblia. Está mostrando para nós que é o Senhor que governa a vida. É Ele que determina o tempo em que nós ficamos aqui na terra. E quando o diabo vai até Deus e diz para tocar em Jó, Deus, sabendo da maldade de Satanás, estabeleceu o limite para Satanás. Pode tocar na saúde dele, mas não na vida dele. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de trabalhos malignos, pensando qual o limite do diabo. O limite é Deus. Quando Deus fala para o diabo que ele não toca na saúde, nos bens, ou no capítulo 1 de Jó, nós extraímos o conhecimento de que quando Deus abençoa uma pessoa e diz que o diabo não toca naquilo que ela recebeu, o diabo não toca. No capítulo 2, nós extraímos que se Deus não autoriza o diabo a tocar na saúde de alguém, ele também não toca. Alguém que está ouvindo pode perguntar: mas o diabo pode mesmo colocar uma doença nas pessoas, como ele colocou essa chaga no corpo físico de Jó, a ponto de ficar tão desfigurado que ele tomou um pedaço de telha? O versículo 8 fala: e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio da cinza. Veja que o estado de Jó ficou tão mal que no versículo 9, a mulher dele, a esposa dele, disse para ele: você ainda retém a sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esse versículo 9 nos mostra que cada pessoa tem um limite. A mulher de Jó estava junto com ele quando ela soube que Jó tinha perdido os seus bois, as suas jumentas, as suas ovelhas, os seus camelos e os seus 7 filhos e 3 filhas. Ela era mulher de Jó. É claro que quando Jó passou pela provação do capítulo 1, ela estava junto com ele. E no capítulo 1 ela não disse nada. E ela não disse e não falou nada até o momento em que Jó caiu enfermo. Nessa hora em que o marido dela ficou enfermo, ela disse para Jó: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Cada pessoa tem um limite em relação àquilo que suporta. Deus aqui não estava provando a mulher de Jó, mas Deus estava dando testemunho a respeito de Jó e dizendo para Satanás: eu conheço Jó e eu sei que ele vai passar por cima desse limite da saúde também. Se você tocar no corpo físico dele, ele vai se manter fiel a mim. Ainda assim, e porque Deus sabia disso, Deus vai e fala para Satanás: você viu o meu servo Jó? No capítulo 1,
Ou seja, naquele outro dia você veio aqui e eu falei para você que ele é sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E você o acusou sem causa, e eu deixei que você tocasse em tudo dele e ele continuou fiel. E agora, o que vai ser? O diabo disse: agora vai ser a saúde. E Deus olha para ele e fala: então pode tocar na saúde, mas na vida dele você não toca, porque eu que reino e governo sobre a vida. O diabo toca na saúde de Jó e Jó permanece quieto. Jó pega uma telha, se senta na cinza, começa a raspar o seu corpo, mas ele não abre a boca para falar contra Deus. E ainda, quando a mulher dele não aguenta essa situação e fala: você ainda continua sincero, amaldiçoa Deus e morre. No versículo 10, ele vai e fala: você está falando como se fosse uma pessoa doida. Como nós vamos receber o bem e não vamos receber o mal? Jó, quando fala isso no versículo 10, revela para nós o amor que ele tinha para com Deus e o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus, sabendo que Deus tem, no meio de todo o mal, um propósito, sabendo que Deus é digno de toda honra, louvor e glória. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas só querem o bem de Deus. Mas se elas passam por uma tribulação, por uma angústia, por uma situação de dificuldade, elas não querem mais seguir a Deus. Vamos ver aqui o que Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8. Lá nesse texto Paulo fala que muitas vezes ele se sentiu angustiado, mas ele sabia que não estava desamparado. Que muitas vezes ele se sentiu perseguido, mas ele não estava abandonado. Que muitas vezes ele estava preocupado com alguma coisa, mas ele fala que ele sabia que Deus estava com ele. Então, Jó nos traz um exemplo de que a confiança em Deus se revela muito mais importante nos dias da angústia, nos dias da tribulação, nos dias em que você está com dores, nos dias em que você não sabe qual o motivo pelo qual você está passando por aquilo, mas você só tem uma certeza: que Deus é sempre bom. E o propósito de Deus sempre, sempre, sempre é bom. E ele é infalivelmente bom. Então, o versículo 10 fala: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Depois vieram seus 3 amigos, que quando tiveram a notícia a respeito de Jó, vieram, cada um do seu canto. Elifaz era o temanita, Bildade era o suíta, Zofar era a naamatita, e eles consertaram, ou seja, eles combinaram virem condoer-se de Jó e consolá-lo. De longe, quando viram como ele estava e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. Esse versículo 12 revela que o estado de Jó era realmente grave, que ele estava com a sua fisionomia, com o seu aspecto bastante doente, que cada um deles rasgou o seu manto, ou seja, eles protestaram. Isso aqui era um ato nos dias atuais, quando acontece uma coisa grave, as pessoas fazem 1 minuto de silêncio, né? Porque aquele 1 minuto de silêncio para dizer que
aquele evento, aquele acontecimento, aquele fato foi uma coisa grave para a humanidade e que merece um minuto de silêncio. Aqui nessa época, no Antigo Testamento, as pessoas elas rasgavam, né, as suas vestes como um sinal de isso não deveria ter acontecido, isso é muito triste, isso gera muita dor. Então eles rasgaram o seu manto, tomaram esse gesto de isso aconteceu com o nosso amigo, isso é muito ruim, isso é muito trágico, e lançaram pó ao ar. Era sobre a, lançaram sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Era também uma outra forma de dizer o que aconteceu sobre a vida de Jó. É terrível. Então é um sinal, um gesto de que aquela situação era muito ruim. E se assentaram com ele e ficaram 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra, porque viram que a dor dele era muito grande. O que nós extraímos do capítulo 2 é que cada pessoa tem um limite. Jó, mesmo tendo tocado na saúde dele, ele permaneceu fiel a Deus. A esposa de Jó conseguiu tolerar a perda de todos os bens e a perda dos filhos. Mas quando viu que nem mesmo o marido ela teria, porque ele estava com essa chaga maligna que tomou desde a planta do pé até o alto da cabeça, a ponto de levar Jó a ficar no meio da cinza, aí chegou o limite dela. Ela falou: amaldiçoa a Deus e morre. Deus sabia que Jó tinha mais resistência e resiliência e fidelidade a ele. Então experimentou a Jó, permitindo que Satanás lhe tocasse na saúde. Satanás tocou na sua saúde, mas Jó não murmurou em momento nenhum. Mesmo nessa situação, Jó permaneceu com a sua língua em silêncio. E quando foi provocado pela esposa a respeito de amaldiçoar a Deus por causa da doença, ele disse para ela: você fala como doida. Ou seja, Deus é sempre Deus. Ele disse: receberemos o bem e não receberemos o mal? Jó não pecou de forma alguma nessa situação. Só para trazer uma informação aqui, fazer uma relação desse capítulo 2 de Jó com os evangelhos, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, dos versículos 17 ao versículo 30, nós lemos que um homem levou um filho para Jesus. Um filho que tinha ataques epiléticos e que muitas vezes se jogava no fogo e se jogava na água e a sua boca ficava escumando. E o Senhor, vendo aquilo, perguntou para o pai: desde quando isso acontece com ele? E o pai respondeu para Jesus: desde a infância. E Jesus, vendo aquela situação, de acordo com o relato do evangelista Mateus, nos versículos 17 a 30 que eu mencionei aqui no capítulo 9, repreendeu o espírito maligno que estava no menino e que causava aquela doença no menino. E que logo que o espírito maligno foi expulso, o menino ficou caído como se estivesse morto. E as pessoas olharam e disseram: ele morreu. Mas Jesus levantou o menino. E os discípulos tinham sido procurados por esse pai, mas eles não conseguiram expulsar aquele demônio.
E Jesus, depois de ter expulsado aquele demônio, foi questionado pelos discípulos do porquê eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E Jesus respondeu que aquela casta só saía com jejum e com oração. Eu vou deixar aqui no canto superior direito uma indicação para você que quiser ouvir esse áudio, esse vídeo, em que nós comentamos sobre essa situação desse menino do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, para indicar que é possível que o diabo toque na saúde de uma pessoa. Por essa razão, quando uma pessoa estiver doente e ela procurar um médico e o médico não encontrar uma solução e a doença causar muita dor na pessoa, é possível que se trate de uma situação espiritual, que precisa, na realidade, que esse espírito imundo saia da pessoa para que ela tenha sua saúde restaurada. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nos versículos 17 a 30, que são de acordo com esse vídeo que eu coloquei ali, né? Mostra isso. E esse texto do capítulo 2 de Jó mostra também que Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó e lhe colocasse uma chaga maligna. Então, o ponto principal desse capítulo 2 é: cada um tem o seu limite. A mulher de Jó, quando seu esposo ficou doente, atingiu o limite dela. Jó, mesmo com a sua saúde debilitada, ainda permaneceu firme e permaneceu fiel a Deus. Sabia ele que Deus estava com ele. Até onde vai o seu limite? Até onde vai o meu limite também? No nosso relacionamento com Deus. Precisamos aumentar o nosso limite? Precisamos reconhecer Deus acima de todas as coisas, e mesmo quando estivermos passando pelas situações piores, de fome, de peste, de nudez, de pragas, ainda assim mantermos-nos fiéis a Deus. Porque Deus é sempre bom, mesmo no meio das situações que parecem terríveis. Ele é sempre bom. Aqui Deus estava fazendo isso com Jó, porque Deus confiava em Jó e sabia do amor de Jó a ele. E Paulo, tratando a respeito disso, fala no capítulo 8, no versículo 35 a 39 da carta que escreveu aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Será a fome, a peste, a nudez? Ele faz essas perguntas. E aí ele começa a dizer que nem a altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11 e 12, ele fala: já estou provado em tudo. Sei ter abundância, sei ter fome. Em toda situação eu estou experimentado. E aí no versículo 13 ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jó aqui, quando permaneceu fiel a Deus mesmo no meio da doença, ele apenas viveu esse versículo que Paulo, muitos anos à frente, diria: posso todas as coisas no Senhor, porque é o Senhor que me fortalece. Então essa é a meditação de Jó capítulo 2. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus Cristo. E se esse vídeo contribuiu de alguma forma para o seu crescimento espiritual e você lembrou de alguém
que está passando por uma situação ruim de dificuldade que não sabe como resolver, que tem orado, mas que o Senhor ainda não tem respondido. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que essa pessoa receba a paz. Se você recebeu esse vídeo de alguém que compartilhou com você, saiba que o Senhor não esqueceu de você. Ele continua ouvindo as suas orações. Ele sabe qual o motivo pelo qual ele colocou essa prova no seu caminho. Assim como ele sempre esteve com Jó, ele também está com você. E ele sabe o tempo certo de restabelecer você para que o testemunho daquilo que ele fez na sua vida sirva para fortalecer a fé de muitos outros que continuam seguindo a Deus. A paz de Cristo, Deus abençoe a todos. Amém.